Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da sexta semana do PET de Química do PET 3, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: qual a relação do trânsito e do transporte com o meio ambiente? A gente pode associar, por exemplo, a emissão de gases poluentes, tá? Pela queima de combustíveis fósseis, por exemplo, tá? Então eu coloquei o seguinte aqui, ó. Os meios de transporte estão entre os principais emissores de gases poluentes extremamente nocivos ao meio ambiente e também à saúde. Eles são responsáveis por boa parte das emissões de CO2, um dos principais gases do efeito estufa, tá certo? Então, os meios de transporte estão diretamente relacionados com a emissão de gases do efeito estufa, né? E também outros gases poluentes, né? Então, você tem, por exemplo, o CO, o monóxido de carbono, que é extremamente tóxico, tá? Tem gases também do efeito além do efeito estufa, mas também da chuva ácida, tá certo? Então a queima também de combustíveis fósseis também pode levar à formação de chuva ácida. Então, várias outras coisas que também acabam acontecendo, ok? A questão de número 2 diz o seguinte: quais as medidas podem ser adotadas para minimizar os danos à saúde ocasionados pela poluição ambiental? Eu coloquei aqui algumas dessas medidas. Por exemplo, economizar água e energia elétrica. Preferir o uso de transporte coletivo, tá? Em relação ao transporte individual. A gente já viu que transporte de um modo geral são problemáticos porque emitem gases nocivos, gases do efeito estufa e tudo mais. Então, usando o transporte coletivo em relação a um transporte individual, como carros, por exemplo, a gente diminui um pouco esse impacto. A gente não acaba com ele, mas a gente pode diminuir, tá certo? Não jogar lixo nas ruas é extremamente importante, mas nem todo mundo lembra disso, tá? E fazer uso dos 5 R's das sustentabilidades. Repensar, repensar o consumo. Será que eu preciso de determinado produto? Recusar, por exemplo, produtos e empresas que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, reduzir, obviamente, o consumo, reutilizar sempre que possível, reutilizar produtos, embalagens e materiais, e também reciclar produtos, que a gente vai acabar diminuindo a quantidade de lixo que vai ser gerado e depois descartado, certo? A questão de número 3 diz o seguinte: a fenilamina e a dietilamina, mostradas abaixo, são aminas, respectivamente, e aqui ele quer saber, então, se essas aminas são primárias, secundárias ou terciárias. Tá? A amina, pessoal, pode ser considerada compostos orgânicos em que eu tenho a substituição de um ou mais hidrogênios da amônia, do NH3. Então, olha só, se eu substituir um hidrogênio da amônia por um grupo orgânico, tá? Eu vou ter uma amina primária. Se eu substituir 2 hidrogênios, tá? Eu vou ter uma amina secundária. E se eu substituir os 3 hidrogênios por grupos orgânicos, eu vou ter uma amina terciária, tá? Então, olha só, esse nitrogênio se ligando a apenas um grupo orgânico, eu tenho uma amina primária. Esse nitrogênio se ligando a 2 grupos orgânicos, eu tenho uma amina secundária. E eu tenho esse nitrogênio se ligando a 3 grupos orgânicos, eu tenho uma amina terciária. Então, se a gente for olhar aqui, esses compostos, eu tenho aqui um nitrogênio se ligando apenas a um grupo orgânico. Não é isso? Então, eu tenho aqui uma amina primária. E no caso da dietilamina, eu tenho aqui esse nitrogênio se ligando a 2 grupos orgânicos. Então, aqui eu tenho uma amina secundária. Então, qual é a nossa alternativa correta? A letra B, primária e secundária, tá? Respectivamente aqui. A quarta questão diz o seguinte: indique o nome do composto com a fórmula molecular a seguir, tá? Então, observe o seguinte, pessoal. Nesse carbono aqui eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio e eu também tenho que esse carbono se liga ao nitrogênio, tá? Então, isso aqui, ó, caracteriza uma amida, tá? E observe que nesse caso aqui, ó, o nitrogênio, além de se ligar para esse carbono, se ligar a esse carbono, ele também se liga. Ele se liga a esse grupo e a esse outro grupo. Então, eu tenho uma amida dissubstituída.
tá? Aqueles 2 hidrogênios ali foram substituídos por grupos orgânicos. Então, observe o seguinte. Esse grupo aqui, pessoal, ele é chamado de fenil. Tá? Cuidado, porque assim, esse composto em si, ele é chamado de benzeno, tá? Mas se ele tiver ligado a alguma coisa, né? Eu tiro aqui um hidrogênio para ligar a alguma cadeia carbônica, ele não vai ser o benzil, ele vai ser o fenil, tá? Então, ó, ele se ligando aqui, ele vai ser o fenil. Agora, imagine o seguinte, que eu tenho aqui um grupo desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui a parte do benzeno, mais um grupo CH2, e aí isso aqui tudo se liga a uma cadeia carbônica. Esse grupo todo aqui, aí sim, ele é chamado de benzil, tá? Agora sim ele vai ser chamado de benzil, tá? Então é importante a gente não confundir as coisas, tá? Isso aqui é o fenil e esse daqui é o benzil, tá bom? Deixa eu só ajeitar isso aqui para não achar que é uma ligação, tá? Esse tracinho aqui é simplesmente para indicar que ele está se ligando, tá, a algum grupo, tá, pessoal? Então, ó, isso aqui é fenil, quando a gente está falando de um grupo, né, de um radical, é um grupo aqui fenil, e o de cá, que seria o benzil. Então, aqui eu tenho um grupo fenil, né, nesse caso aqui, e o de cá, esse H3C, ou CH3, ele é o metil, ok? Então, é o metil. Então, se a gente for olhar aqui dentro das alternativas, olha só, a C tem benzil e a D também. Então, a gente já corta essas duas alternativas, tá? Então, olha só, para dar o nome desse composto, a gente começa aqui por esses grupos aqui que estão substituídos, tá? Então, eu tenho o fenil e o metil. Bom, como o F vem antes do M, tá, em ordem alfabética, eu vou escrever, tá, o fenil primeiro. Então, eu vou escrever aqui, ó, N, N, fenil, né, metil, os dois grupos, né, aqui substituídos aqui, no caso aqui do nitrogênio, tá certo? E agora a gente escreve o nome da cadeia principal. Essa cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, aqui fica, ó, pente. Como aqui eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono, eu tenho que o nosso intermediário é o AN. Como a gente tem uma amida, então o final fica amida. Então, eu tenho o NN-fenilmetilpentanamida. Então, a alternativa que a gente está procurando é a alternativa B, né? N-N-fenilmetilpentanamida. Ok? Então, as outras alternativas estão erradas.